Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério De Gaspari, eu sou hipnoterapeuta, coach, palestrante. E neste vídeo eu vou discorrer para vocês aonde está o pulo do gato contra a ansiedade. Então, se você quer saber, fica até o final desse vídeo e já dá um like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para você receber as atualizações. Antes de eu começar, eu quero dizer o seguinte: o grande pulo do gato para que nós possamos controlar a nossa ansiedade está no fato de conhecermos a nossa mente. A partir do momento em que nós conhecemos como a nossa mente funciona, nós conseguimos controlar a nossa ansiedade. Ah, Rogério, por que você está falando isso? Porque é o seguinte: se você apenas combater as consequências da ansiedade, ou seja, se você procurar um remédio para conseguir controlar sua ansiedade, ou se você tentar controlar seus pensamentos, enfim, técnicas que estão aí em todos os cantos, sem conhecer o porquê da ansiedade, sem conhecer a sua mente, de nada adianta. Porque o que acontece? Eu costumo dizer que é como se você pegasse a causa da ansiedade e passasse em cima dela um verniz. Ou seja, no primeiro momento, pode ser até que você consiga controlar a ansiedade com remédios, com algumas técnicas que estão por aí, mas o que acontece? Com o passar do tempo, esse verniz vai sumindo e aí a ansiedade está de volta, às vezes até mais forte. E o que acontece? Eu costumo dizer para as pessoas que a ansiedade ela faz parte da nossa natureza humana. Ou seja, não existe ansiedade zero. Se alguém prometer para você que você não vai ter nunca mais ansiedade e que você vai se livrar dela, não acredite, porque a ansiedade não, ela faz parte da nossa mente, da parte mais antiga do nosso cérebro. Ou seja, ela não fica zerada. Porque uma pessoa sem ansiedade, com ansiedade zero, ela seria uma pessoa que não teria medo de nada. Aliás, ela não teria nem medo das consequências de um eventual perigo. E por que eu falo isso? Desde a época das cavernas, lá atrás, o nosso cérebro, a parte mais antiga dele, que alguns chamam de reptiliano, porque realmente é igual de um réptil, ela foi feita para a nossa sobrevivência. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Lá atrás, na época das cavernas, quando o homem saía para caçar, por exemplo, o que acontecia? Ele precisava ter a ansiedade, porque ele também poderia ser caçado. Então, quando ele saía, vamos dizer, das cavernas para caçar, ele tinha que ficar com um certo grau de ansiedade, porque se ele fosse totalmente destemido, ele poderia ser pego, ele poderia, em vez de caçar, ser caçado. Então, a ansiedade, ela vem desde lá de trás. Por exemplo, o homem saía para caçar e estava andando no meio do mato, com um certo medo, é claro, por quê? Porque ele precisava ficar alerta. A ansiedade serve para isso. É para nossa proteção. Aí ele vê uma moita e a moita se mexe. O que ele faz? Automaticamente o subconsciente dele manda aquele recado para o corpo e diz: perigo, cuidado. Ele para, ele fica com uma certa ansiedade. Para quê? Para poder correr. Eventualmente sai daquela moita uma cobra ou qualquer outro bicho. Então ele tem que fazer o quê? Correr. Por isso ele tem que ter ansiedade, porque senão ele não teria medo, ele simplesmente continuaria caminhando e qualquer bicho que saísse daquela moita poderia pegá-lo. Então, por isso que eu digo, a ansiedade, o nosso corpo tem, a nossa mente tem na natureza para sua proteção. O nosso subconsciente foi feito para nossa sobrevivência, desde lá de trás. Então, quando alguém falar para você, olha, você não vai ter ansiedade, ansiedade zero não existe, porque se você não tivesse ansiedade, você não teria medo, você seria uma pessoa que, por exemplo, pularia de uma ponte achando que nada de mal poderia te acontecer. Então, é isso que eu gosto de falar para as pessoas. Vamos conhecer como funciona a nossa mente. E aonde está essa ansiedade? Lá dentro, na natureza mais antiga do nosso subconsciente, do nosso cérebro. E aí, ali no subconsciente, que é para nossa defesa. E por que eu falo subconsciente? Porque depois de muitos anos, o homem, o ser humano,
desenvolveu a mente consciente, que é o nosso raciocínio lógico, que é o nosso córtex pré-frontal, é onde é aquela parte nossa do nosso cérebro em que a gente julga, em que a gente calcula, que é a nossa forma de tomar cuidado com as coisas, ser meticuloso, raciocínio lógico, fazer cálculos. Essa é a parte racional. E depois nós temos o sistema límbico, que nada mais é do que o nosso subconsciente, onde estão as nossas emoções. E aí que está a ansiedade. E para você entender como funciona, o porquê você tem essa ansiedade, é que eu estou fazendo esse vídeo explicando para você. Então, como você vai controlar a sua ansiedade? Primeiro, entendendo tudo isso que eu te falei. E quando você começa a entender o porquê você é ansioso, vou dar um exemplo para você. Você está ali sentado assistindo televisão, de repente vem aquela ansiedade, aquela batedeira no coração, aquele sentimento de fuga, foge. Por que você sente isso? Porque com certeza alguma coisa que falou na televisão, ou alguma música, ou até mesmo um cheiro que você sentiu naquele momento, isso trouxe para você, passa por cima daquela sua mente consciente, aquilo que raciocina, aquilo que calcula, e atinge o seu subconsciente. E o subconsciente entende que por algum padrão que ele guardou lá atrás, talvez até na sua infância, o que acontece? Ele dispara o alerta para o seu corpo. E você pensa que, vamos dizer assim, você sente que está acontecendo alguma coisa, mas na verdade, o que acontece? O mundo externo, nós temos contato com ele através dos nossos sentidos. Então, com certeza, você ouviu alguma coisa, viu alguma coisa, sentiu, ou sentiu até o cheiro de alguma coisa, e isso startou imediatamente um alarme, um padrão lá do seu subconsciente que ele é para sua defesa. Então, por exemplo, você está ali, tem gente que aqui no consultório, por exemplo, fala para mim que deita na cama para dormir e de repente o coração dispara. Por quê? Porque o subconsciente entende ali, em algum momento, talvez até pelo tato, que há um perigo, está acontecendo alguma coisa errada. Então, ele aciona um padrão de defesa que faz com que o seu corpo tenha aquela sensação de: meu Deus, fuja, foge, perigo. Entendeu? Então é por isso que eu falo para as pessoas: conheça primeiro como funciona a sua mente, para você entender o porquê da ansiedade. Então eu tive casos, por exemplo, de pessoas que com síndrome do pânico me procuraram para o tratamento. E por quê? A síndrome do pânico, ela é uma ansiedade que vai aumentando até o ponto de que o subconsciente manda uma mensagem tão forte para o corpo que ele paralisa. Às vezes dor no peito, sudorese, até mesmo desmaios. E as pessoas pensam até que estão tendo um ataque do coração. E na verdade é o subconsciente tentando nos proteger. E aí o que acontece? Por exemplo, o que eu estava falando do consultório do meu cliente. Ele estava dentro do metrô, em uma cidade até fora do país, e ele teve uma crise de pânico. Por quê? Porque certamente ele ouviu, viu ou sentiu o cheiro, ou mesmo tocou em algum lugar, e o subconsciente dele automaticamente ancorou uma âncora, levou ele para um padrão de defesa que ele tinha lá, que ele pode ter visto lá atrás, na sua infância, ou na pré-adolescência, ou em algum momento da sua vida, e acionou aquele sinal de alerta. E aí o que acontece? O subconsciente manda o recado para o corpo, tipo: perigo, paralisa, para que tem perigo por aqui. E aí o que acontece? A mente consciente, ela não entende isso porque passa pela mente consciente. Está lá no subconsciente. Então, isso faz com que a pessoa paralise ou talvez até desmaie. Para quê? Para proteção, para que ela se proteja. O subconsciente, ele entende que você precisa sair daquele local. Nesse caso da pessoa do metrô, alguma coisa que ele viu, sentiu ou ouviu, deu aquele gatilho, fez aquele disparo e automaticamente o corpo responde. Então,
É isso que eu queria deixar aqui para vocês nesse vídeo, uma coisa muito importante que é para você entender que a ansiedade nada mais é do que um aumento dessa carga, desse sinal de alerta da nossa mente, do nosso subconsciente, porque ele entende que está acontecendo um perigo. Por isso que eu falo muito também que o excesso de futuro no presente causa ansiedade. Por quê? Porque você começa a pensar muito no futuro, pensar muito no amanhã, pensar muito naquela tarefa que você tem que fazer, e o seu subconsciente começa a te mandar mensagem para o seu corpo, tipo assim, olha, meu Deus, o que será que vai acontecer? É um perigo, pode ser um perigo, pode ser um perigo, e aí você trava, você passa mal, dá batedeira no coração, dá dor no peito, e aí é tudo aquilo que a gente já conhece que a ansiedade causa. Então, eu quero deixar aqui para vocês essa mensagem de que o importante é você entender a sua mente, como ela funciona, para que você possa sim controlar a ansiedade. Nunca ficar sem ansiedade, nunca ela vai ser zero, mas você pode ter o controle dela. Ah, Rogério, então quer dizer que eu vou sempre conseguir controlar a minha ansiedade? Não, você vai ter picos de ansiedade? Claro que vai. Por quê? Porque de repente a sua mente entende que uma determinada situação é perigosa e ela vai te causar muita ansiedade. Mas qual vai ser o diferencial? Se você treinar esse controle da sua mente, você vai poder, mesmo nos picos de ansiedade, automaticamente ou de uma forma muito rápida, conseguir reequilibrar. Você volta ao seu estado de controle muito rapidamente. Então, eu quero deixar aqui essa mensagem para vocês. E se você sofre com ansiedade ou conhece alguém que sofra demais, eu tenho aqui na descrição do meu vídeo um link que é do meu curso de como controlar a ansiedade imediatamente. É onde eu explico exatamente isso que eu estou falando aqui e entrego algumas ferramentas básicas, fáceis de serem colocadas em prática. Ferramentas que eu digo são exercícios fáceis de ser colocados em prática para que você possa controlar a sua ansiedade. É um curso rápido, é um curso fácil que qualquer pessoa pode fazer, e se você precisa disso ou conhece alguém que precise, clica aqui na descrição do meu vídeo, no link, para que você possa conhecer e também começar a controlar a sua ansiedade de uma forma muito rápida, porque a nossa mente é treinável. Você treina a sua mente com a repetição. E neste curso eu falo e explico exatamente como você pode fazer isso. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, mais uma vez, clique aqui, dá um joinha, se inscreva no meu canal e compartilhe também, ative o sininho para você receber mais informações e compartilhe com aquelas pessoas que você entende que precisam saber mais sobre o pulo do gato da ansiedade. Um forte abraço e até mais.